Então, pessoal, beleza, vamos lá dar continuidade então à confecção do nosso Game Engine, tá? Vamos criar também a classe SpriteSheet, que ela vai ser responsável por 3 funções. Primeiro, ela vai avançar a animação escolhendo qual quadro a ser desenhado no momento. Ela também vai calcular a posição de recorte e realizar o clipe, dados os números de linhas e o número de coluna, conforme eu já expliquei na área anterior. Ela também vai gerenciar o tempo entre um quadro e outro, tá? Então, como de costume, nós escrevemos o primeiro código de teste com o qual nós vamos tentar manter a interface mais enxuta possível. Inicialmente, nós faremos o Sonic correr para a direita, tá? Então, cada quadro terá a duração de 60 milissegundos, podendo ser ajustado posteriormente. Bacana? Então, dessa forma, o SpriteSheet deverá alternar para nós os quadros da segunda linha. Lembra bem, é o índice 1, que a primeira linha é o índice 0, a segunda linha é o índice 1 e a terceira linha é o índice 2, contado a partir do 0, tá? Então, ainda nós não vamos usar a classe animação, apenas uma função simples que servirá como um game loop. Ela vai ficar um loop ali, tá? Então, vamos lá, primeiro criar o nosso executável. Ele é um arquivo HTML que eu vou chamar ele de teste-SpriteSheet-1.html, que eu vou ter 2 executáveis. Opa, coloquei vírgula, aqui é ponto. Vamos dar o Ctrl S para salvar e vamos salvar esse teste 1 dentro da nossa pasta do módulo 4, tá? Salvei, beleza. Agora, uma vez salvo, nós vamos criar a nossa estrutura HTML. Vou dar um tab, já cria aqui para mim, e eu vou colocar um título aqui de testando a classe SpriteSheet, tá? Bacana. Essa classe ainda nós não criamos, mas eu vou colocar um script aqui, tá? Vou colocar um script. E esse script é JavaScript, eu vou chamar aqui um src, e vou chamar então a nossa classe que ainda vamos criar, que é a classe chamada SpriteSheet, tá bom? .js. A nossa extensão vai ser da nossa classe JavaScript. Beleza, agora nós vamos aqui para dentro do corpo do documento e vamos criar então o nosso Canvas, tá? Vem aqui Canvas. Beleza, agora aqui dentro eu vou colocar um ID para o nosso Canvas, para identificar ele, e vou colocar esse ID único como Canvas underline, lembra que não pode ter espaço, colocar SpriteSheet, tá? Que uma vez nós estamos mexendo com SpriteSheet, então é bom a gente relacionar. Aí eu vou colocar underline 1, que é o nosso primeiro Canvas, tá? Nós vamos ter 2 aí. O que nós podemos fazer mais nesse Canvas? É colocar um width, né, de 500, que eu vou fazer quadrado, e vou colocar também um height de 500. Bacana. E conforme você pode ver, ó, se a gente vir aqui e executar, ó, não aparece nada, tá? Beleza? Agora, eu vou colocar aqui, ó, um style, um estilo, para a gente ver a nossa borda. Um style, e vou colocar border, uma borda, né? Vou colocar uma borda, e vou colocar que eu vou querer essa bordinha aqui verde em inglês green, tá? Green. E vou colocar ela que é 1 pixel, eu quero ela com a largura de 1 pixel e vou dizer que é solid, tá? E vou dar um Ctrl S, salvo e vamos lá executar o nosso código. E aqui está a nossa área do Canvas, tá bom? Entendido? Isso aqui é só para a gente ver o Sonic aqui dentro. Bacana. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Uma vez com o nosso Canvas pronto, no JavaScript nós queremos dizer a classe SpriteSheet, os números de linhas e o número de colunas, tá? E nós vamos escolher em qual linha nós queremos animar. As colunas deverão ser alternadas automaticamente. Também passamos no construtor o contexto do Canvas e a imagem a ser desenhada, tá bom? Nós vamos chamar essa imagem. Eu vou colocar aqui então o script, e o nosso script é JavaScript. E aqui dentro do nosso script, nós vamos fazer o nosso código. Vamos lá. Primeiro, vou dar mais um enter aqui e vamos iniciar aqui. O que eu vou fazer primeiro? O construtor, não é isso? Então vamos lá. Var, o context vai receber o document by ID, by element by, aí vou colocar ID, tá?
é o get element by ID. E vamos passar aqui dentro quem? O nosso ID do Canvas, tá? Vamos dar um Ctrl C para não copiar errado e um Ctrl V para referenciar o nosso Canvas. E aqui no final nós vamos colocar ponto e continuando, né? Get element, não, get context, tá? Get context. E vou dizer que o nosso jogo, vou colocar o ponto e vírgula aqui, e vou colocar, entre aspas, que o nosso jogo é em 2D. Beleza? Ok. Feito isso aqui, ponto e vírgula, vamos continuar. O que nós vamos fazer? Agora nós vamos chamar a imagem. Vamos chamar aquela imagem. Vou colocar assim, ó, var img Sonic, tá? E vai receber new imagem, tá? Dessa forma, imagem, primeira maiúscula, é uma classe, tal. Enfim, aí vem aqui, coloco o ponto e vírgula e vamos chamar a nossa imagem através do src. Vou colocar img Sonic, aí ponto src. E vou colocar, atribuir a ela quem? A imagem. Qual imagem? Essa aqui, ó, Sprite Sheet. Eu vou, aqui a nossa imagenzinha, eu vou clicar aqui em Rename e vou copiar aqui, ó, para não copiar errado e não dar erro. Vou dar um Ctrl C, volto aqui para o meu arquivo e vou dar um Ctrl V, tá? E aqui eu vou colocar um ponto e vírgula para finalizar essa linha de código. Beleza, vou começar a comentar o código para você estar entendendo o que eu estou fazendo. Então eu vou dizer aqui, ó, que nesse momento eu quero passar. O que eu vou passar aqui, pessoal? Eu vou passar aqui, ó, como parâmetro o context, vírgula. Eu vou passar a imagem, tá? Eu vou passar aqui também linhas e vou passar também colunas, tá? E mais algumas coisas. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar aqui um var e vou dar o nome de sheet, tá? Vou fazer assim, ó, new sprite sheet, só que essa primeira tem que ser maiúscula, tá? New sprite sheet. Aí vou passar agora o que eu falei para vocês. Já vou colocar aqui logo o meu ponto e vírgula para não esquecer. E aqui dentro eu vou passar quem? O context, tá? Aí eu coloco uma vírgula e o img Sonic, que eu já chamei aqui, se vocês entenderam, eu chamei img.src, eu chamei quem? Chamei a minha imagem, tá? E essa imagem, eu estou passando ela aqui, ó, img Sonic, tá ok? Bacana. E agora eu vou colocar uma vírgula e vou colocar o número de linhas, que é 3, e também o número de colunas, que são 8. Pessoal, eu quero que vocês entendam aqui, ó. Ah, mas aqui você não falou que o índice começa do 0 e não sei o que e tal. Beleza, mas aqui eu estou colocando as quantidades. Não estou trabalhando com índice ainda, tá? Olha, 1, 2, 3, que é índice 0, índice 1 e índice 2. E nós vamos trabalhar apenas com essa linha aqui, ó, tá? Que é o índice 1, que ele está correndo para a direita. Nós vamos fazer essa animação aqui, tá? Vamos lá. Então, beleza? Eu vou estar salvando, Ctrl S para salvar para não perder o código, até onde a gente já fez. Vamos dar continuidade. O que eu vou fazer agora? Depois de que eu passei esses parâmetros, eu vou colocar a duração de cada quadro agora. Como que eu coloco? O sheet, tá? É minúsculo. Sheet, e vou colocar ponto, o método intervalo. Tá? O método intervalo vai ser receber quanto eu falei que era 60 milissegundos, tá? Ponto vírgula, vamos subir aqui mais o código, 60 milissegundos. Deixa eu comentar aqui para você entender que isso aqui que eu estou fazendo é a duração de cada quadro, ó. A duração de cada quadro. É rápido, ele vai estar movimentando bem rápido mesmo, intervalo, beleza, combinado? Agora eu vou comentar aqui de novo e vou fazer um outro código que é correndo para a direita, tá? Correndo para a direita. Como que eu vou fazer ele correr para a direita? Porque aqui, ó,
Qual quadro, qual a linha que está correndo para a direita? Não é essa? Então eu vou dizer que eu quero essa linha, tá? Agora é o momento de eu explicar qual linha que eu quero e trabalhar com índice. Então eu vou colocar o sheet ponto linha, tá? E qual a linha que eu quero? Eu quero a linha de índice 1, beleza? Ponto e vírgula. Bacana. E agora eu vou fazer a animação. Só que, obviamente, isso aqui é um comentário, tá? Bacana, vamos continuar. E como que eu vou fazer essa animação? Para mim criar animação, eu falei que eu tinha que criar uma função chamada para fazer essa animação. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, antes de eu criar ela, eu vou chamar ela aqui. Olha só, img Sonic, tá? Aí ponto onload, você já sabe que isso aqui é para carregar, tá? Onload. Recebe a função que eu vou criar, que a função eu vou criar ela logo abaixo. Eu vou chamar ela de game loop, tá? E vou colocar um ponto e vírgula, beleza? Então, quer dizer, eu chamei uma função aqui que ainda não existe. Vamos criar essa função? Beleza, porque na função game loop, eu ordeno a sprite que avance um quadro e que desenhe o quadro atual na posição que eu mandar. Combinado? Essa função, vou colocar function, né? Function. Opa, errado. Function. Essa function, como eu falei, ela vai chamar game loop. Como ela é uma função, eu vou ter que abrir e abrir chaves, tá? E aqui eu coloco os códigos aqui dentro. E a primeira coisa que eu vou colocar aqui nessa função é o context, tá? Context, ponto. Vocês lembram disso aqui, para criar? Clear, tá? Rect. Clear rect. Aqui eu vou colocar os parâmetros que eu quero 0, tá? Vírgula 0. E vou colocar vírgula context, né? Ponto canvas. Eu já ensinei isso aqui para vocês. Então, eu não compensa ser repetitivo. O width, que no caso é a minha largura. E agora, eu vou colocar de novo, vírgula, context, que eu vou trabalhar agora com a altura. Canvas, context, ponto, canvas, ponto, height, tá? Height. E... beleza, e aqui eu coloco ponto e vírgula. Vamos para frente. Aqui, dentro da função, eu vou criar aqui outro comentário e vou colocar avançar na animação. Vou avançar na animação. Sheet, ponto, próximo quadro. Próximo quadro. Abro e fecho. Beleza, vamos continuar. Agora, beleza, eu falei tudo isso, mas onde eu vou desenhar? Eu vou colocar sheet, ponto. Esse aqui que eu estou falando, vocês estão entendendo que isso aqui são funções que eu vou criar na nossa classe Sprite Sheets, ok? Como esse aqui é o executável, eu tenho que chamar essas funções aqui para que o nosso game funcione. E eu vou criar lá também um outro método chamado desenhar. Tá? Outro método chamado desenhar. Onde é que eu vou desenhar? Lá, como eu vou passar alguns parâmetros, já vou fazer o desenho dentro do próprio método aqui. A única coisa que eu vou dizer é a posição onde eu quero desenhar. Você viu que fica fácil? Aí eu posso fazer executável para qualquer tipo de jogo usando as minhas classes que são independentes. Tá beleza? A gente só chama o método aqui e passa os parâmetros. Aí eu passo o parâmetro que eu quiser. Ok? Entendido? Vamos animar isso? E vou fazer um comentário aqui antes de animar. Vou colocar aqui o comentário e vou dizer onde desenhar o quadro atual. Ó. Onde desenhar o quadro atual. Só para você estar entendendo aí. Beleza, vamos continuar aqui o código. Vamos fazer essa animação. Como que eu faço isso? Request animaton frame. Que é para animar o frame. E o que eu vou passar aqui dentro desse request animate frame? Eu vou passar a minha própria função, que é a função game loop,
que eu estou dentro dela. Olha só que ironia, pega a função, dentro da própria função eu chamo a função para virar um loop, tá? Beleza. Então aqui o nosso teste, se não estiver erro de alguma coisa, ele está pronto. Beleza? Então esse aqui que é o nosso teste. Agora eu vou Ctrl S para salvar e nós vamos, pessoal, criar agora, esboçar nossa classe SpriteSheet. Vamos fazer isso então? Beleza. Como é que nós fazemos isso? Deixa eu fechar isso aqui dessa imagem e vamos aqui, ó, dentro da própria pasta que a gente cria aqui, ó, New File. Aqui eu vou dar o nome, eu vou até copiar aqui para não ter erro. Veja bem, aqui ó, SpriteSheet.js. Nós vamos criar essa classe aqui, copy, que vai ter esses métodos aqui, ó, que eu chamei dentro da animação, ó, tá vendo? Próximo quadro, vai ter desenhar, enfim, algumas coisas aqui. Vamos lá, vou Ctrl V aqui, pronto, JS, como eu vou dar um Ctrl S para salvar, tá? E vou salvar ela aqui. Beleza, olha ela aqui, a nossa classe, tá? Aqui nós vamos criar então uma função, que essa função é onde vai ter todos os parâmetros aqui para a nossa classe. Vamos lá. E vou chamar essa função de SpriteSheet, que é justamente essa aqui, ó. Essa aqui, tá vendo? Aqui onde eu instanciei, ó. Vai a sheet e passei tudo aqui, ó, New SpriteSheet. Eu vou criar agora essa função que tem esses parâmetros, que vão pegar esses parâmetros aqui, tá? Vamos lá então. Criar essa função. Function, né? Function, e o nome da função ela é SpriteSheet. SpriteSheet. Dessa forma, SpriteSheet. E aqui quais são os argumentos que eu vou passar aqui dentro? Os argumentos são o context, vírgula. Vou passar também a imagem, tá? Vírgula. Vou passar linhas e vírgula e passar também colunas. Agora que vocês vão começar a entender isso, ó, context, imagem, linhas e colunas. Vamos lá no executar para vocês verem aqui, ó. Aqui eu passei o context, a imagem que está dentro de MG Sonic, que eu já chamei aqui, ó, tá vendo? E aqui são as linhas, são 3 e 8 colunas. E aqui então nós vamos passar. E aqui vamos trabalhar dentro dessa função. Primeiro, o que eu vou fazer? Diz, ó, ponto context, vou receber o context. Ponto e vírgula. E aqui embaixo diz ponto imagem, tá vendo? Vamos na sequência, ó. Ponto imagem. Ponto imagem vai receber a imagem. Ponto e vírgula. Diz ponto linhas, tá? Ponto. Agora aqui, no caso, eu vou colocar número de linhas. Eu vou colocar assim, ó, num linhas. E vou passar quem? Linhas, tá? Que já tá aqui, ó. Vou vir na sequência, tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa com colunas. Vou colocar aqui ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o diz ponto num linha, num colunas agora, tá? Num colunas. E vai receber a colunas. Beleza? Ponto e vírgula. Agora, nós vamos colocar o nosso intervalo, tá? Aí eu vou colocar assim, ó, diz ponto intervalo vai receber quem? 0. Eu vou dar 0 para ele nesse momento aqui, porque quem vai dar lá é aqui, ó, que vocês vão ver, ó, intervalo. Eu criei, eu já tinha feito ele aqui e disse, ó, onde está o meu intervalo? Aqui, ó, intervalo, ó, sheet ponto intervalo de 60. Eu estou atribuindo aqui e vai receber aqui, ó, intervalo aqui nesse momento é 0, tá? E aqui vou colocar diz ponto, vou atribuir a linha, né? Vou colocar linha recebe 0.
tá? E também diz ponto coluna vai receber também 0, ponto e vírgula, tá? E aqui está fechado a nossa function, tá? Essa function de sprite sheets. É isso que eu precisava aqui, então. Aqui nós vamos colocar prototype. Para que serve prototype? É para a gente agrupar os nossos métodos, que são esses dois métodos aqui agora. Vamos trabalhar com o método que eu coloquei dentro da função de game loop. Aqui, ó, o próximo quadro e o método desenhar. Vamos trabalhar isso aqui agora. Primeiro, como que eu crio os métodos? Eu vou colocar aqui, ó, sprite sheet, tá? Ponto prototype. Deixa dessa forma aí a função de vocês, ó. Sprite sheets, que é a classe, né? Prototype aqui, ó, sprite sheets, ó. Tá vendo? Então, prototype que recebe quem? Agora, os métodos. Quais são os métodos? Eu tenho 2. Que no caso, eu tenho aqui o próximo quadro. Vou até copiar aqui, ó. Próximo quadro. Vou dar um Ctrl C nele. Vem aqui, ó. E jogo ele aqui, ó. Ctrl V. E aí eu vou colocar 2 pontos. E vou dizer que é a function, né? E vou abrir e fechar. E vou abrir e fechar chaves. E aqui nós vamos trabalhar aqui dentro. Só que antes eu vou colocar uma vírgula, porque eu tenho outro método que eu falei para vocês, que está aqui, que é o método desenhar. Não é isso? Então eu vou copiar esse método desenhar para não ter erro. Vou colar ele aqui, a mesma coisa, coloco 2 pontos e vou dizer function aqui. E aqui eu vou abrir parênteses e vou abrir chaves, que é para a gente trabalhar aqui. Beleza? Então eu estou aí com esses métodos criados. E nós vamos fazer o cálculo, né, do quadro atual. É bem simples. Bastando a gente incrementar a coluna atual e voltar para 0 quando exceder o número de colunas. E para a gente fazer isso, eu vou fazer um if condicional dentro do nosso método aqui, próximo quadro. Tá? Primeiro, eu vou colocar um if. E se, tá? Diz ponto coluna. Se a coluna for maior do que diz ponto número de linhas, se a coluna, o número de colunas, tá? Menos 1, então o que vai acontecer aqui, tá? Então vai acontecer isso, ó. Opa, isso aqui eu não preciso, vou deixar assim. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer que diz ponto coluna, eu vou incrementar ela, então vou colocar mais e ponto e vírgula. Quer dizer, se o número de coluna for maior do que o número, se coluna for maior do que o número de linha menos 1, então ela vai incrementar. Diz ponto coluna mais, tá? E se isso não acontecer, eu coloco um else e vou zerar. Aí eu coloco assim, ó, diz ponto coluna, aí eu coloco, atribuo a ela 0, tá? Aí eu zero ela, beleza? Essa é o nosso método. Não parou por aí. Vamos continuar então. Porque há um porém aqui. Como temos um intervalo de tempo definido para a mudança de quadro, nós temos que levar em conta isso. Isso não é difícil. Nós vamos manter um registro da última mudança e a cada ciclo verificar se já passou o tempo especificado, tá bom? Vamos construir isso aqui dentro do próximo quadro. Só que eu vou fazer isso aqui no início, tá? Vou comentar com vocês, vou dizer assim, que eu vou criar agora o momento atual. Eu vou criar o agora, o momento atual. Inclusive, eu vou dar esse nome aqui, ó. Olha que bacana, veio agora, var. E vou colocar aqui agora. Agora. E vou criar uma função que recebe new. New. Vou colocar aqui, ó, date, que é a função de data, tá? E pegar o tempo, ponto get
get, opa, não é isso que eu quero, colocar get time, tá? Uma funçãozinha aqui de tempo e vou, pronto, ponto e vírgula. O que eu fiz? Eu peguei o var agora, né? New date.getTime. Bacana, isso é o agora. Vamos fazer, vou fazer um comentário e vou dizer assim, ó, se ainda não tem o último tempo, se ainda não tem o último tempo medido, o que acontece? Tá? Vamos fazer a condição? Vamos lá. Eu vou colocar um if. Se eu não tenho, eu tenho que negar, né? If. E aqui eu vou colocar negação, né? Se não tem, diz último tempo. Vou colocar aqui último, diz ponto, último e tempo. Último do tempo. Se eu não tenho último tempo, diz ponto, último tempo vai receber o agora, tá? Se eu não tenho o último tempo vai receber agora. Eu vou tirar essas chaves aqui que não há necessidade por enquanto. Vou fazer outro comentário aqui e vou dizer o seguinte, também já é hora de mandar já é hora de mudar de coluna. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Um outro if. Se agora menos diz último tempo for maior que o intervalo, então coloca assim, ó, diz ponto intervalo. Aí eu vou colocar aqui, vou tirar essa chave que foi gerada automaticamente aqui, eu não gosto, tá, de usar aqui, e vou colocar um retorno aqui, um retorno. Opa, retorno. E coloco ponto e vírgula, tá? Beleza, e aqui nós temos já o código aqui pronto. E o que eu vou fazer aqui no final desse método é simplesmente, vou comentar aqui e vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou guardar aqui, ó, a hora da última mudança, tá? E eu vou dizer assim, ó, diz ponto último tempo vai receber o agora. E aí eu coloco um ponto e vírgula. Esse método próximo quadro, essa função ela já tá pronta aqui agora. Fizemos aqui o que? O momento atual, nós pegamos o tempo atual, e se ainda não tem o último tempo medido, eu falei aqui, ó, não tem o último tempo recebe o agora, tá? E já é hora de mudar de coluna, então se agora menos o último tempo for maior do que o intervalo, então ele vai retornar a ele mesmo. E se a coluna for maior do que o número de linha menos 1, então a coluna vai mais uma coluna para frente, vai incrementar, incremento mais. E se não, a coluna zera, tá? E aqui nós vamos guardar a última mudança, que é o último tempo, vai receber o que? O agora. Bacana? E agora nós vamos trabalhar o método desenhar, essa função desenhar aqui. Que no método desenhar, basta fazer o clipe, né? Como aprendemos na aula anterior, realizar o clipe. Var, e vou colocar largura, que a largura recebe quem? Diz ponto imagem ponto width. Seguinte, vou dividir isso aqui por diz ponto número de colunas, tá? Ponto e vírgula aqui. E depois eu vou dizer o seguinte, que a var altura vai receber quem? Diz ponto imagem ponto height. E vou dividir pelo número de linhas. Aí vem diz ponto num linhas. Bacaninha. Agora nós vamos fazer o clipping aqui, pessoal. Diz ponto context ponto, que é a imagem, né? Draw image. E abro, fecho. E aqui dentro, que são argumentos que vamos passar.
tá? Aqui eu vou colocar um ponto e vírgula. Nos argumentos eu vou colocar aqui, ó, diz ponto imagem. Aí vou colocar vírgula. Aqui largura, e vou multiplicar vezes, tá? Vou dar um espaçozinho aqui, vou multiplicar vezes diz coluna, ponto coluna. E aqui eu coloco uma vírgula. E aí aqui eu vou colocar a minha altura e vou multiplicar essa altura vezes diz linha, tá? Diz ponto linha. Aí eu coloco uma vírgula. E aqui eu vou colocar a minha largura, vírgula. Aqui eu vou colocar a altura, tá? Vírgula. E aqui eu vou subir mais um pouquinho, pessoal. Aí vem, eu vou colocar o x, vírgula. E vou colocar o y, e vou colocar uma vírgula. E aqui, largura novamente, vírgula. E aqui a altura. E aqui eu não preciso colocar vírgula. Então, nesse ponto aqui, nós já temos o Sonic correndo na tela para a direita, mas ainda sem alterar a sua posição. Então, aqui, deixa eu ver. Não, pessoal, que faltou só uma coisinha aqui dentro dessa função, né? Que eu passei aqui, que no caso o x e o y, e eu tenho que passar ele aqui, ó. X e y, beleza? Vou dar um espaço. Vou dar um Ctrl S para salvar. E nós vamos, então, no nosso navegador. Vamos atualizar. Vou lá. Aqui está o nosso Sonic animado correndo para a direita. Bacana, pessoal. Gostou da aula? Nosso game agora aí já correndo, bacanizado. Só que ainda ele não está alterando a sua posição, bacana? Mas aí já tá um game animado, aprendemos a animar. Bacana, gostou? Deixa o seu joinha aí, tá? Inscreva no canal e ative o sininho da notificação, bacana? Então vamos lá e não esqueça aí pro próximo vídeo, que nós vamos falar sobre o controle, né, o herói pelo teclado, e nós vamos ver a posição dele, bacana? Venha pro próximo que tá melhor ainda. Valeu, fui!